Olá, acadêmica, olá, acadêmico. Mais uma vez, é um prazer estar ao lado de vocês nessa caminhada pelo aprimoramento acadêmico. Bom, nesse encontro, faremos mais um exercício prático, analisando o acórdão também do Superior Tribunal de Justiça. Agora, esse acórdão, vejam, versa sobre uma demanda proposta pela apresentadora, conhecida de todos nós, Xuxa Meneghel, em face da Google, Brasil Internet Limitada, mais conhecida naturalmente como Google, visando obrigar a Google, a Ré, a remover do seu site de pesquisas via internet, denominado Google Search, os resultados relativos a buscas pelas expressões, abre aspas aí, Xuxa pedófila, ou ainda qualquer outra que associasse o nome da autora, da Xuxa, um escrito parcial ou integralmente e independentemente de grafia, se correta ou equivocada, a uma prática criminosa qualquer. Então vejam, o que a Xuxa desejava com essa demanda é que o Google conseguisse fazer uma triagem prévia de tudo aquilo que pudesse indicar ou lembrar ou puxar na memória das pessoas algo de criminoso em qualquer das condutas dela, Xuxa. O que nos interessa aqui nessa discussão, travada entre essas partes, Xuxa e Google, é justamente o trecho, a parte do acórdão sobre os limites da responsabilidade dos provedores de pesquisa, em nome da proteção que o sistema jurídico confere à intimidade. Então, de um lado, eu tenho a proteção à intimidade e, de outro lado, eu tenho o acesso à informação. No acórdão, ficou analisado que os provedores de pesquisa devem garantir o sigilo, por óbvio, a segurança e a inviolabilidade dos dados cadastrais de seus usuários e das buscas por eles realizadas, bem como o bom funcionamento e manutenção do sistema. Também nesse acórdão ficou claro, a relatora deixa claro, que não há que se considerar a inviabilidade de se definirem critérios que autorizariam o veto ou o descarte de determinada página. Sustenta a relatora que ante a subjetividade que cerca o dano psicológico e ou a imagem, seria impossível delimitar parâmetros que pudessem se valer os provedores, que eles pudessem se valer para definir se um conteúdo é potencialmente ofensivo. E também que não se pode falar em risco da atividade como forma de responsabilização do provedor de pesquisa por danos decorrentes do conteúdo das buscas realizadas por usuários. Por outro lado, afirma a relatora, em seu voto, que seria temerário delegar esse juízo de discricionariedade aos provedores, ou seja, transferir aos provedores uma possível, eventual e quase caracterizada censura prévia. Daí é que surgiu o enunciado 38, aprovado na primeira jornada de Direito Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, que aponta interessante critério para a definição dos riscos que dariam margem à responsabilidade objetiva, afirmando que fica a responsabilidade objetiva configurada quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar à pessoa determinada um ônus maior do que aos demais membros da coletividade. Acompanhe comigo. Enunciado 38 da primeira jornada de Direito Civil. Artigo 927 do Código Civil. A responsabilidade fundada no risco da atividade, como prevista na segunda parte do parágrafo único do artigo 927 do novo Código Civil, configura-se quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar à pessoa determinada um ônus maior do que aos demais membros da coletividade. Transpondo a regra para o universo virtual, afirmou-se lá no acórdão que não se pode considerar o dano moral um risco inerente à atividade dos provedores de pesquisa, ou a possibilidade do risco oferecido ser maior do que qualquer outra atividade comercial. Concluiu-se lá, portanto, ser ilegítima a responsabilização dos provedores de pesquisa pelo conteúdo do resultado das buscas realizadas por seus usuários. O Tribunal de Justiça local, que é o Tribunal do Rio de Janeiro nesse caso, contudo, foi além do raciocínio e afirmou:
ainda que a empresa Google pode ser destinatária da determinação judicial, considerando a quase inviabilidade fática de se demandar contra cada uma das pessoas que baixarem imagens eróticas da apresentadora, ou seja, acreditou o TJ do Rio de Janeiro ser mais efetiva a medida contra o Google do que a busca individual de todos os usuários de computador que acessarem conteúdo dito impróprio relacionado à demanda. A apresentadora Xuxa, né? Então, é muito mais fácil, pelo entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, se demandar contra a Google, provedora, do que individualmente contra cada pessoa que fizer um download ou um acesso ao conteúdo dito impróprio. Em relação a esse argumento, a ministra relatora contra-argumentou dizendo que há que se considerar que os provedores de pesquisa realizam suas buscas dentro de um universo virtual. Ela argumenta, indo contra, de certa maneira, o que pensa o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque o Google, de fato, tem mais possibilidade de controle, porém, esse controle não tem condições de ser efetivado da maneira como queria a reclamante. Então, esse acesso nos provedores é público e restrito, ou seja, seu papel se restringe à identificação de páginas na web, onde determinado dado ou informação, ainda que ilícito, estão sendo livremente veiculados. Dessa forma, ainda que seus mecanismos de busca facilitem o acesso e a consequente divulgação de páginas cujo conteúdo seria potencialmente ilegal, fato é que essas páginas são públicas e compõem a rede mundial de computadores e, por isso, aparecem no resultado dos sites de pesquisa. Em contraposição ao raciocínio exposto pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, se entendeu, no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que se a página possui conteúdo ilícito, cabe ao ofendido adotar medidas tendentes à sua própria supressão, com que estarão automaticamente excluídas dos resultados de busca virtual dos sites de pesquisa. Afirmou-se que não é de se ignorar a evidente dificuldade de assim proceder, diante da existência de inúmeras páginas destinadas à exploração de conteúdo ilícito, sobretudo imagens íntimas, sensuais ou pornográficas. Ocorre que isso não justifica a transferência para mero provedor de serviço de pesquisa da responsabilidade pela identificação desses sites, especialmente porque teria as mesmas dificuldades encontradas por cada interessado individualmente considerado. Com efeito, é claro que nosso atual estágio de avanço tecnológico na área da ciência da computação, notadamente no ramo da inteligência artificial, não permite que computadores detenham a capacidade de raciocínio e pensamento equivalente à do ser humano. Vale dizer, ainda não é possível que computadores reproduzam de forma efetiva faculdades humanas, como a criatividade e a emoção. Em resumo, os computadores não conseguem desenvolver raciocínios subjetivos, próprios do ser pensante e o seu íntimo. Sendo assim, não há como delegar a máquinas a incumbência de dizer se um determinado site possui ou não conteúdo ilícito, muito menos se esse conteúdo é ofensivo a determinada pessoa. Diante disso, por mais que os provedores de informação possuam sistemas e equipamentos altamente modernos, capazes de processar enorme volume de dados em pouquíssimo tempo, essas ferramentas serão incapazes de identificar conteúdos reputados ilegais. Veja o acórdão. Ementa do acórdão: Civil e Consumidor, Internet, Relação de Consumo, Incidência do CDC, Gratuidade do Serviço, Indiferença, Provedor de Pesquisa, Filtragem prévia das buscas, Desnecessidade, Restrição dos resultados, Não cabimento, Conteúdo público, Direito à informação. Não bastasse isso, argumentou o STJ que a verificação antecipada pelo provedor de pesquisa do conteúdo de cada página a compor a sua base de dados de busca eliminaria, ou pelo menos deixaria enfraquecida, um dos maiores atrativos da internet, que é a disponibilização de dados em tempo real,
principalmente porque a identificação de conteúdos ilícitos ou ofensivos não pode ser automatizada. Isso torna impraticável o controle prévio por parte dos provedores de pesquisa de cada página nova ou alterada, sob pena, inclusive, de seus resultados serem totalmente desatualizados. Portanto, inexiste a suposta facilidade dos provedores de informação de individualizar as páginas da internet com o conteúdo ofensivo. De maneira que o argumento não serve de justificativa para lhes impor esse ônus. A verdade é que não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à informação. Colocados na balança os direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, esse fiel da balança deve pender para a garantia da liberdade de informação, nesse caso, assegurada pelo artigo 220, parágrafo 1º da nossa Constituição. Sobretudo considerando que a internet representa, hoje, importante veículo de comunicação social de massa. Embora seja possível identificar a existência de páginas ofensivas, a pessoa da recorrida, a Xuxa, no caso, seriam imensuráveis os danos derivados das restrições por ela pretendidas para impedir a facilitação no acesso aos respectivos sites. Prejuízos esses que atingiriam até mesmo a própria recorrida, a própria Xuxa, na divulgação de seu trabalho e construção da sua imagem. Assim, concluiu-se que os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão. Ocorre que, no caso específico dos sites de rede social, o próprio provedor disponibiliza um serviço de denúncia contra conteúdo ilícito ou ofensivo, rogando-se, pedindo-se nos termos de uso a que adere cada usuário o direito de suprimir a respectiva página. Há, portanto, um acordo particular que autoriza o provedor a exercer esse juízo discricionário, circunstância ausente nos sites de pesquisa, cuja utilização sequer exige o cadastramento do usuário. Em resumo, tem-se que os provedores de pesquisa, 1. Não respondem pelo conteúdo do resultado das buscas realizadas por seus usuários. 2. Não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo dos resultados das buscas feitas por cada usuário. E 3. Não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página onde estiverem inseridos. Não seria assim mesmo? Ou você tem outro olhar sobre a questão? Ainda que não ideais, certamente incapazes de conter por completo a utilização da rede para fins nocivos, a solução ora proposta se afigura como a que melhor equaciona os direitos e deveres dos diversos players do mundo virtual. As adversidades indissociáveis da tutela das inovações criadas pela era digital dão origem a situações cuja solução pode causar certa perplexidade. Há de se ter em mente, no entanto, que a internet é reflexo da sociedade e de seus constantes avanços. Por fim, a relatora afirma que se ainda hoje não conseguimos tutelar com total equidade direitos seculares e consagrados, seria bobagem contar com resultados mais eficientes nos conflitos relativos à rede mundial de computadores. Você pode ver que a relatora, em seu voto, fez uma ponderação dos valores em jogo. De um lado, o direito à intimidade, ligado à exploração de sua imagem em cenas íntimas, as imagens da autora, a apresentadora Xuxa, e de outro, o direito à liberdade de informação. Note que o argumento vitorioso foi o da impossibilidade do controle prévio e absoluto pelos sites de pesquisa do conteúdo oferecido. Ainda que se possa pensar em sua responsabilidade, afastada no caso, é bom relembrar, parece-nos muito mais difícil o controle de conteúdo, ainda mais quando se sabe que esse controle não pode ser feito automaticamente, mecanicamente, pelo computador. Ainda, esse controle seria lento, pois feito individualmente, para cada fato ou foto a ser veiculado, o que levaria o caos ao serviço de buscas em internet, que se baseia,
justamente na rapidez. Interessante o acordo, não é mesmo? Espero que tenha gostado de mais esse exercício e que tenha conseguido perceber a importância do exercício hermenêutico na aplicação do direito. Veremos no próximo encontro outro caso concreto. Um abraço e até a próxima.